Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21, que fala sobre jejum. Então, pregoei ali jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante ao nosso Deus e para pedirmos jornada feliz para nós e para os nossos filhos e para todo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei o exército de cavaleiro para nos defender dos inimigos no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que busca, glória a Deus, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e ele nos atendeu. Eita, glória a Deus, aleluia. Estão ouvindo? Só. Muitas vezes nós jejuamos e dizemos assim, meu Deus, jejuei tanto tempo e já não vi nada. Tenho orado tanto tempo e não vi nada. Viu sim. Sabe por quê? Primeiramente, o reboliço, ele acontece no mundo espiritual. Esdras era um homem muito sábio, muito sábio. E nós vimos aqui que o jejum, ele está de capa a capa na Bíblia, não está? Começando pelo próprio Jesus. Jesus, para se preparar para o ministério dele, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Moisés também jejuou. Esté, essa, estava ali a família dela todinha, o povo dela todo para ser dizimado. Ela fez o quê? Ela jejuou. E olha que ela estava, fazia tempo que o rei não chamava ela para ir até a presença do rei. Mas aí, quando ela soube que ela viu o tio vestido ali de pano de saco, sentado na porta do palácio, primeiro ela disse, não, eu não posso me apresentar, porque Mordecai vem pedir ajuda para ela. E ela disse, não, faz tanto tempo que o rei não me chama para entrar na presença dele. Ninguém pode entrar na presença do rei sem ser solicitado, ou seja, sem ser convidado. Se o rei não levantar o cetro para mim, estou morta. Mas Mordecai disse para ela, quem sabe foi por isso que tu foi constituída rainha? Exatamente para este momento. Então, quem sabe que Deus te colocou exatamente para esse momento? Porque nada na vida do ser humano que busca Deus é por acaso. Tudo na nossa vida tem um propósito. Diz assim, mas eu nem conheço Deus. Mas ele te conhece quando estava no ventre da tua mãe, ele te conhece. Não é por acaso, não. E Esther, nós estávamos em Era, já estamos em Esther, né? E Esther, depois que passou os 3 dias, mandou avisar. Avisa Mordecai, para ele e todo o povo jejuar por mim, porque eu vou fazer o jejum. 3 dias ninguém come nem bebe. Jesus do céu, Jesus dos crentes. Meu Deus do céu. Que Deus me dê essa força para eu conseguir jejuar 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber. Porque eu não cheguei nessa santidade, ainda não cheguei nessa força. Não tem mais. Peço a Deus todo dia. Não cheguei ainda nesse jejum, não. Eu jejum, faço jejum de Daniel, não como carne, não como só comendo legumes, aquele negócio ali. E vegetais também, né? Esses negócios assim, arroz, eu como, feijão, né? Mas eu ainda não cheguei. Mas nós vimos que o jejum, ele desmantela toda a maracutaia dos potestades, das principados. Ele destrói.
quando a gente se humilha diante do nosso Deus para pedir socorro, jornada feliz. Mas tem gente que, em vez de jejuar e buscar a presença de Deus, ela prefere sentar no sofazão dela ali, dele. Vou fazer aqui umas ligações aqui pro rei. O rei pode me ajudar, o rei é meu amigo, muito meu amigo, sabe? A rainha também. A rainha Esther é minha amiga, o rei Assuero é meu amigo. Vou ligar para ele, com certeza vai liberar o exército para mim. Não, a Esther não fez isso. E depois dela jejuar os 3 dias, sabe o que ela fez? Já jejuei, vou de qualquer jeito lá. Não, ela não chegou entrando de sapato, entrando assim e sem limpar o pé e sem tocar a campainha, não. Ela foi sábia. Porque por mais que você jejua, mas você tem que ter sabedoria. Não é porque você jejuou, não. Então, agora já está dito. O martelo, como é que é? Martelo batido, como é? Martelo bate e ponta do prego vira. Um negócio assim, não sei muito bem esse negócio, não. Ela não fez isso, não. Ela se aprontou, botou uma roupa muito bonita e foi lá passear bem na porta do rei. Quando o rei vê ela, o que o rei faz? Aponta o cetro para ela e chama, e ela vem, pega na ponta do cetro. E sabe o que o rei diz? Qual é a tua petição, rainha Esther? Até a metade do rei, se tu quiser, te será dado. Olha aí, glória a Deus, tá vendo só? Tanto tempo que ela não era solicitada e de repente já foi. E aqui o Esdras, ele não pediu, ele preferiu buscar no Senhor. E Deus atendeu, glória a Deus, aleluia. Temos o Josafá também. O Josafá, ele foi avisado que estava vindo contra ele uma grande multidão, já está lá no mar da Síria. Contra você, Josafá. E quem era a multidão que tinha se levantado contra Josafá? Exatamente aquele povo que Deus não deixou que quando eles saíram do Egito, para entrar naquelas terras e tomar aquela terra. Porque Deus já tinha dado aquela terra. Mas é que tudo é no tempo de Deus. É nosso, mas não chegou o tempo ainda de entrar. Então espera. Espera Deus mandar. Ele falou que é teu, mas ele não falou que é agora que tu vai tomar posse. Então espera. E aquele povo se levantou contra o povo de Deus. Ele não percebeu que Deus tinha poupado a vida dele, porque por onde Israel passava, ia deixando só o deserto. Não ficava pedra sobre pedra. Deus tinha dado uma terra para aquele povo que saiu do Egito, uma terra que já estava povoada, e era gigante, gente mal. Mas Deus era com aquele povo. E o povo não temia, eles não temiam porque eles sabiam que Deus era com eles. Josafá não teve que pedir, ai, Senhor, eu estou aqui para o Senhor mandar um exército para me ajudar. Não, Josafá fez o quê? Ele reuniu o povo e foi congregar, jejuar. Mulheres e crianças, foi para a casa de Deus, lá para o local, a casa de oração. Reuniu ali e foi pedir socorro a quem? A Deus. Na hora da batalha, Josafá teve que lutar? Não. Ali no meio da congregação se levanta, o Espírito do Senhor venceu Beziel e diz, não tema, Josafá, e nem você, Judá, e nem todo o povo, porque Deus é com você. Deus é com você. E essa luta não é tua, essa luta é do Senhor. Fique parado e vê o livramento que eu vou te dar. Depois de quê? Depois dele mandar um zap por quê? Para o governador, para o presidente, para pedir um exército? Não. Ele discou 00800, 2 joelhos no chão, para o telefone de Deus, que nunca dá o culpado, nunca. Ele está sempre disponível, não tem fila, não tem linha congestionada, nunca dá fora de área. Te atende 24/24. Basta você discar. Está sempre à disposição. Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia. E aí você, em vez de pedir socorro de Deus, tu pede socorro do ser humano. Tem coisa que é para o ser humano, mas tem coisa que não é para pedir para o ser humano, é para pedir para Deus. Porque esse negócio aí só Deus pode resolver para você.
Não adianta você, por mais que a pessoa tenha boa condição, tenha boa vontade, mas às vezes o próprio Deus não permite, porque é para ele fazer. Ele está esperando você dar o passo para chegar até ele. E aí Josafá vai para lá, para aquele lugar da batalha. O que Josafá faz? Ele jejuma e faz o quê? Coloca os levitas para adorar o Senhor. Para adorar, para louvar. Em alta voz. Quando ele chega lá, no local que ele olha para aquele vale, ele não vê nenhuma alma vivente ali, só vê corpos no chão. Por quê? Porque ele pediu ajuda de Deus, jejuou, obedeceu, e em vez de murmurar, ele adorou. Ele adorou. Ele não murmurou, ele adorou. Ele adorou. E quando nós jejuamos e adoramos, é porque tem gente que jejua e já faz uma cara feia que parece que está chupando limão ou comendo jiló. Ou comendo folha de cuchá verde, assim, cozinhar, sabe? Coloca aquela cara azeda assim que só deu na cara. Só deu na causa. Só deu na cara. Só deu na causa. Não! Lave, a Bíblia diz, lava o rosto, não fica, ai, por que tu tá com essa cara feia? Porque eu tô jejuando. Ai, por que tu tá desse jeito? É porque eu tô jejuando. Ai, tô achando você tão pálida, é porque eu tô jejuando. Não tem que contar pra ninguém, não. É lógico que às vezes a gente fala assim, mas também não tem que ficar fazendo careta, não, cara azeda, não. Sorria, adore, louve, exalte o nome do nosso Deus. E aí, cada glória a Deus que tu dá quando tu tá de jejum, e não fica falando mal dos outros também, não. Porque senão não vai adiantar teu jejum de nada. Porque aí tu tá jejuando na comida, mas tu tá enchendo a barriga de falar mal dos outros. Eita, tá cortando de dois lados assim, sabe? Parece uma gilete. Vai cortando, só falando mal dos outros. E aí teu jejum não vai adiantar de nada. Porque sempre vai chegar alguém, olha, lembra que quando nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, para buscar a presença de Deus, o inimigo se levanta, manda os secretários dele. É a comida mais gostosa que chega, é alguém que chega para cortar a irmãzinha, para cortar o irmãozinho, e aí nós vamos saindo de lado, sabe? Sair da francesa. Olha, fulano, me desculpa, mas eu tenho que ter um negócio ali para resolver. Deixa falando sozinho. Deixa falando sozinho. Mas não dê ouvido para essa carga de língua de trapo. Não dê ouvido. E ali Josafá foi 3 dias juntando despojo. 3 dias. O Esdras aqui, ele jejuou também, não foi só por ele. Foi pela casa dele, pelos filhos dele e por todo o povo para pedir jornada feliz. Você quer jornada feliz? Então faça que nem o Esdras fez. Faça que nem o Esdras fez. Ezequias? Também Ezequias. Daniel jejuou, fez, olha, é o famoso jejum de Daniel. Quando Daniel está ali que ele vai andando com aqueles 2 amigos, amigo não, segurança, ali do lado do rio Quebar, Daniel tem uma visão depois dele jejuar, Ele teve aquela visão, os amigos que estavam com ele, ninguém viu. Só ele viu. Por quê? Depois do jejum. Então tem gente que quer a unção de Deus, que quer as bênçãos de Deus, que quer que Deus derruba as barreiras, mas ele não faz nada. Não, ele não faz nada. A única coisa que ele faz é murmurar, é reclamar e achar que todo mundo tem que ajudar ele, porque ele é merecedor de todos os bens. É merecedor, sim, porque você é filho de Deus. Mas primeiro você tem que fazer por merecer. Buscar a presença de Deus, fazer aquilo que Deus está mandando. Deus dá a terra, dá a tua porção, dá. Mas antes a gente tem que enfrentar umas batalhas. Temos que fazer a nossa parte, porque aquilo que é para nós fazermos, Deus não vai fazer por nós. E olha que Esdras aqui, o rei, ele era amigo de Esdras. Se Esdras pedisse ajuda, o rei ia mandar ajuda para ele. Mas ele falou, não, estou com vergonha do rei. Não vou pedir isso, não. Não vou pedir. E tinha até a Esté, que ele também podia pedir, não podia? Podia. Não vou pedir, não. Eu vou pedir para o próprio Deus. Vou pedir para aquele que é dono de tudo, que pode todas as coisas.
Pois é, se tu pode ir ao dono de tudo, por que tu vai ao secretário? Se o dono de tudo já viu, tu vai para um lado, a porta tá fechada, tu vai para o outro lado, a porta tá fechada, tu vai para o outro, o portão tá travado. Será que tu não entendeu, não, que por que tá tudo travado? É porque Deus está só esperando o teu telefonema. Francisca, Deus tem telefone? Tem. E o telefone dele é só, basta tu clamar. Tu não precisa nem colocar fone de ouvido. Não precisa não. Não precisa, é só aonde tu tiver. Que tu pode ser de olho fechado, pode ser de olho aberto, mas aí não tem que olhar os números. Não, os números é só invocar, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Eu preciso do teu socorro para isso. E vai falando lá o que você precisa, que Deus vai anotando tudinho lá. Ele não esquece de nada. Tudo anotado. Mas será que ele não vai estar ocupado? Eu acho que ele está ocupado, porque faz tanto tempo que eu oro, que eu busco. E ele nunca me ouviu. Que tal você fazer esse jejum? Jejua. Mas em vez de... Não vai ficar cortando, costurando, não falando o nome do mal das pessoas, não. Porque aí teu jejum é anulado. Tu vai passar fome à toa. Passar fome, passar sede. Por quê? Porque tu tá jejuando de comida, mas tá enchendo a barrigona aí de falar mal dos outros. Então também Deus não vai aceitar. Então tu tem que aprender a jejuar, fazer o jejum certo. E buscar a presença de Deus. Senhor, eu vou jejuar por isso, Pai. Tô precisando. Eu vim primeiro ao Senhor. Aí se ele disser assim, se ele quer que você busque um ser humano, ele vai colocar no teu coração ali. Olha, eu quero que você busque a fulana de tal. Deus vai falar o nome, fala o nome. Ele fala o nome lá no teu coração. Busca ela ou ele e ele vai te ajudar. Aí a direção está vindo diretamente de Deus. Porque nosso Deus, ele sabe todas as coisas. E voltando para Esther, você vê que Deus, quando a gente jejum, faz o jejum como tem que fazer. Esther lhe disse, pede o que tu quiser, que eu te dou tudo, a metade do meu reino. Olha só, já pensou a metade de um reino? É coisa demais. Josafá, esse quando chegou lá, não teve que levantar nem um dedinho. Não tirou nem a espada da bainha. Porque Deus já tinha avisado. Nessa luta, tu não tem que pelejar. Fique parado e ver o livramento que eu vou te dar. Tá vendo só o que Deus está falando? Tu tá entendendo o negócio, o segredo do negócio, que não é segredo coisa nenhuma? A revelação que Deus está te dando. Por que teu jejum não estava dando certo? Não briga, também não briga não, porque o inimigo vai levantar contenda para tu brigar. Ai, aleluia, eu tô tão de bem, adore com toda a tua força, com todo o teu coração, adore a Deus. No período de jejum é período de adoração, de buscar a presença de Deus, limpar o coração, perdoar, sabe, se lavar mesmo com o sangue do Cordeiro. E aí, não tem Satanás com todo o seu exército de demônio que fica de pé. Não fica pedra sobre pedra. Aí todos aqueles que tinham... Com a Esther, sabe o que aconteceu com a Esther? Aquele Mardoqueu, Amã, que tinha preparado a forca para enforcar o Mardoqueu, que era o tio da Esther, pai adotivo. A batata dele estava assando. Estava assando já. Já estava era queimando já. Já estava queimando. Sabe por quê? Porque ele se achava que ele estava acima dos 7 estrelas. Porque ele era o homem, o homem forte do rei. Estava sempre ali, ó, do lado do rei. O rei não podia se coçar, que ele estava lá do lado. E o Mardoqueu ficava só lá na porta do palácio. Ninguém nem sabia ainda que ele era tio de Esther. Então ele achava que ele estava com a bola toda. Mas por que o ódio daquele outro? Porque o ódio que se levantou do Amã contra o Mardoqueu, só porque ele não quis, sabe? Se abaixar perante ele. Não vou me curvar diante dele, não. Eu só me curvo diante de Deus. Não me curvo diante de homem, nem de imagem, nem de ninguém. Só diante do meu Deus. É igual certos crentes, que ele é crente só na igreja.
No trabalho dele, ninguém sabe. Fulano, eu te vi naquela festa semana passada. Eita, mas tu tava dançando na boquinha da garrafa. Misericórdia. Tu tava dançando na boquinha da garrafa, tava parecendo que não tinha nem osso. Eita, ia em cima e voltava embaixo, peneirando. Fulano não pode contar para ninguém, não pode, ninguém pode saber disso. Mas por quê? Tu não sabia, eu não falei para ninguém, eu sou crente. Oh, Jesus! Sério, sério. Crente não pode dançar? Pode. Mas tu tem que saber o lugar, tu tem que dançar para Jesus, né? Para Jesus, uma festa de casamento, tudo bem. Você pode dançar, mas tem que ter com decência e pudor, né não? É assim. E o Mardoqueu não era assim. O Mardoqueu, eu sou cristão, até o tutano, até a última gota de sangue. Eu não sou cristão só diante lá na sinagoga, não. É aonde eu chegar, eu sou. Eita, glória a Deus, aleluia. E aí, sabe quem foi que caiu do cavalo? Quem foi que foi puxar o cavalo para Mardoqueu? Quem foi? Foi o Amã, que se achava todo grande. E é assim que Deus faz. Toda vez que nós honramos o nosso Deus, que nós não nos envergonhamos dele, ele também não vai se envergonhar de nós. Aonde nós chegarmos, ele vai nos exaltar. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ele vai dar por herança e vitória. Ele não deu para o Mardoqueu? Deu. Esther fez 2 almoços ainda, porque Esther estava prolongando o negócio, né? Apressado come cruz, não, eu vou deixar ele se achar. Quando ele estiver se achando mesmo, eu vou mostrar para ele. Perdeu tudo, até a própria vida. Então, não tem nada nesse mundo mais importante do que o nosso Deus. Se você não sei qual é a tua situação, mas conta tudo para Deus, coloca tudo na mão de Deus. Francisca, eu não consigo jejuar 3 dias. Olha só, o Esdras 3 dias, olha a Esther 3 dias. Vou jejuar para jornada feliz. Olha o Josafá, jejuou. Olha Jesus, Moisés, meu Deus do céu. E mais outros que jejuaram também. E Deus, todos eles, Deus deu a vitória. E tu acha que para você vai ser diferente? Coloca na presença de... Talvez isso não pode 3 dias. Então faz 3 horas. Nem come, nem bebe, não fala mal dos outros, adora. Adora. Porque Deus sabe até quanto você pode suportar. Nós temos que ter também bom senso. Bom senso. Também eu não vou jejuar para... Ai, meu Deus do céu, agora eu vou ficar com problema no meu rins. Porque eu não posso beber, ficar sem tomar água. Ai, tem que ter bom senso, sabedoria, irmão, irmã. Tem que ter sabedoria. Né, não? Se você está tomando um medicamento, não pode, então não jejua. Tira alguma coisa daquilo que você gosta. Senhor, eu gosto disso aqui, não posso ficar isso aqui. Então, a partir de hoje, o jejum vai ser disso aqui. A partir de hoje, fumo, não vou fumar mais. Bebo, não vou beber mais. Sabe? Não sei qual é a tua situação, mas de uma coisa eu sei. O nosso Deus, ele é advogado dos advogados, ele é médico dos médicos, ele é juiz dos juízes, ele é o máximo. Ele é tudo de bom que nós precisamos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai, com a nossa família. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite, consagra tudo que estiver aí do lado desse celular. Coloca uma unção poderosa, Senhor. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, que ela venha ser curada, Senhor. Que ela venha ser livre de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai. E eu te peço também, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, essa pessoa que está ouvindo e toda a sua descendência, Pai, vai ser livre, vai ser liberta de toda e qualquer enfermidade, tribulação, aflição que o inimigo colocou na vida dessa pessoa. Toda pedra de tropeço, todo embaraço, toda falta de fé, todo o cansaço físico e mental, ela vai ser livre para a honra e glória do teu nome, Pai, no nome do Senhor Jesus. Te peço também, aviva a tua obra, Senhor, dá crescimento para essa obra, tira tudo aquilo que estava travando, Senhor, o crescimento da tua obra, Pai, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor,
todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, todo espírito de fofoca, todo espírito do medo, todo espírito da depressão, da loucura, o espírito da fibromialgia, artrite, artrose, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios. Esse espírito de tranca-rua, Maria Mulambo, Zé Pilindro, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada Satanás, Pombagira e seus demônios, vai batendo Pombagira cigana, Pombagira menina, vai saindo, no nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, Satanás, vai saindo espírito da Jezabel, no nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, o espírito da inveja, do ciúme, o espírito do olho gordo, vai caindo por terra. Agora, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada esse demônio que entrou dentro dessa igreja e tirou esse homem, esta mulher da casa de Deus e levou para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição. Sai dele agora, Satanás. No nome do Senhor Jesus, espírito do vício, bate em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher. E espírito da prostituição, vai saindo da vida dela, da vida dele agora, Satanás. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo, bate em retirada. No nome do Senhor Jesus, vai saindo agora. Esse demônio que já se acha inquilino na vida desta pessoa, que vem assolando essa família, perseguindo essa família de geração para geração, esse espírito de miséria vai quebrando agora toda maldição hereditária que vinha assolando essa família, esse espírito de miséria, bate em retirada agora desta família, desta casa, desse projeto, no nome do Senhor Jesus, caia por terra todo mal, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia tuas legiões de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, Senhor, para remover, Senhor, todo espírito de inveja, todo espírito de contenda, todo espírito de discussão, todo o mal, no nome do Senhor Jesus, vai saindo agora, no nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia tuas legiões de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos, Senhor, nos nossos projetos para visitar, Senhor, para tirar todo o mal, todo aquilo que estiver travando, que estiver tirando a concentração desta pessoa, desse projeto, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia tua legião de anjos nos nossos lares, Pai, em cada canto da nossa casa, Pai, para remover o espírito de contenda, que nessa casa é contenda dia e noite, ninguém se entende, Senhor, nesta família, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja com teu povo, Pai, trazendo a tua paz, o teu amor, a tua alegria, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos manicômios, Senhor, nas penitenciárias, Senhor, nos hospitais, nas clínicas, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa enferma, uma pessoa precisando do teu socorro, que o Senhor esteja tocando, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés e renovando as forças, o vigor, Senhor, no nome do Senhor Jesus, curando, Senhor, de toda e qualquer enfermidade, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor.